26 BDRs de ETFs vão ser negociadas amanhã. Quer saber quais são os ETFs e como investir diretamente lá fora, evitando taxas? Fique comigo até o final do vídeo e descubra. Fala, primo! Você estava com saudade de mim? Que eu sei. Fala a verdade, você tava aí, comenta que você tava com saudade, senão, ó, vou te bater, ó. Galera, seguinte, 26 novas BDRs vão ser negociadas amanhã. Essas BDRs estão atreladas a ETFs. Mas antes, vamos... Antes de continuar, senta a patada de cabelo no like pra você me ajudar, hein, galera. Senta aí, o Jurandir tá sentando com vocês. Galera, é o seguinte, aqui é loucura total, então vamos parar de enrolação e vamos falar sobre essas BDRs, né? Eu já falei pra você lá no Instagram sobre BDR, né, que são recibos de ativos no exterior. Não necessariamente são ativos no exterior, né? Então você não vai estar investindo diretamente no ativo. Você vai ter um recibo e esse recibo tá atrelado ao ativo. Então, isso daí é diferente de você investir direto numa ação. Então, quando você tem BDR, você não tem uma ação no exterior ou um ETF, etc. Beleza? Então, fica ligado nisso, tá? Mas, independente disso, amanhã, 3 de maio, vai estar sendo negociado aí 26 novas BDRs de ETFs. Novos ETFs vão entrar na B3, beleza? Mas primeira coisa, para. Ó, galera, antes de mais nada, esses novos BDRs vão ser para investidores qualificados. Não é para investidor comum. Qualificado é aquele investidor que tem aí mais de 1 milhão investido na bolsa. Então, se você não tem, minha sugestão é você ficar fora disso, né? Não vai querer comprar, porque depois você vai ter que declarar e pode dar problema, tá bom? Mas eu, né, o Daz aqui, como sempre, vai ajudar vocês. Então eu peguei a listinha desses novos BDRs e vou trazer algumas opções direto lá no exterior, né? E aí você consegue investir direto neles. Não precisa ser por essas BDRs. Você investindo direto no exterior, nos ETFs desses que são atrelados ao mesmo BDR, né? Os ETFs lá fora, você vai conseguir receber dividendos, né, em dólar. Você vai estar diversificado e também você vai ter isenção de imposto de renda. Até 35 mil reais em vendas no mês, né, no exterior, você não precisa pagar imposto, você só declara. Diferente do Brasil, se você vender BDR, você tem que pagar imposto, beleza? E o seu dividendo, galera, pode ser também taxado no Brasil, né? Além da taxação normal, o custodiante da ação em si, né, do estoque em si, do ETF em si, ele pode aí taxar até 5% dos seus dividendos. Então, abre o olho, já falei pra vocês, né? Então vamos parar de enrolação, vamos ver aqui quais são a listinha desses BDRs dos ETFs. Eu tenho aqui meu computador aberto, né? Então eu vou mostrar a tela aqui pra vocês. A tela tá aqui aberta, vocês estão vendo, né? Tô no site da Infomoney, né? Falando que vai ter 26 ETFs que vão, BDRs de ETFs, né? Então aqui é a listinha, galera, ó. Então vamos lá, sem enrolação. A gente tá aqui, ó, iShares Europe, e aí ele vai ser o código BEV39. Eu não vou falar de todos, tá? Mas a gente consegue ver a paridade. Ou seja, a cada 5 BDR desse ETF, esse BEV39, equivale a um ETF no exterior. Então você tem que comprar 5 BDRs para equivaler a um ETF, né, lá no exterior. O iShares SP500 velho, você precisa de 15 para 1, e aí você vai descer na listinha, né? Ó. Então vai ter aí da Europa, vai ter do SP500 de valor, SP500 de crescimento, você vai ter um de momentum, você vai ter alguns ETFs de países como Suíça, França, Canadá. Você vai ter 2 BDRs de ETFs novos de REITs, que são os primos dos fundos imobiliários. Eu explico mais lá no meu Instagram, você sabe disso, né? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui detalhando, né? Então você vai ter lá o iShares Core US, que é dos Estados Unidos, e o iShares Global REIT, que é globalmente, né? Não somente o REITs dos Estados Unidos. E aí a paridade é de 1 para 6 e 1 para 3, né? Mas lá no exterior, galera, você não precisa comprar também um ETF inteiro, né? Você pode comprar uma fração daquele ETF. Então se você tiver 10 dólares, 1 dólar, você pode comprar qualquer ETF que tá aqui. Qualquer ETF, seja da França, da Suíça, de REIT, com 1 dólar você já consegue lá no exterior. E você recebe dividendos de acordo com a quantidade que você comprou. Então é proporcional. Eu peguei a listinha aqui e eu vou falar de alguns que são os mais interessantes. Não vou falar de todos porque tem uns aqui que, né, é só pra encher linguiça, tá bom? Mas vamos falar aqui sobre alguns interessantes. Vamos começar então com o iShares Europe. A gente sabe que lá no Brasil mesmo aí você já tem o Europe 11, né? Que eu já falei dele aqui. Então o Europe 11, ele é um ETF criado que vai seguir a Europa. Então não precisa comprar esse BDR da Europa, sendo que já tem o Europe 11, né? E lá no exterior você tem outros ETFs também que falam de Europa, mas eu vou deixar pra vocês aí o Europe 11. Aí você pode assistir o vídeo que eu falei do Europe 11 pra você se informar mais sobre como investir na Europa, tá? Então se você gosta de Europa, quer diversificar na Europa, o Europe
Europe 11, ele pode te atender ou não, né? Assiste o vídeo lá, ficou bem bacana. Então, Europe 11 a gente já matou. iShares S&P 500 velho, galera, ele vai seguir empresas de valor, né? Então ele vai procurar empresas descontadas, empresas sólidas e que normalmente pagam dividendos, né? Se você gosta disso, com o iShares S&P 500 velho, você consegue. Mas eu não vou falar dessa BDR, vamos falar direto no ETF que tem, né, de valor, o SPYV, né? O SPYV que ele tem uma taxa de custo de 0,04, muito baixa, né? A gente consegue ver que tá pagando um dividendo aqui, ó, de 2,12% em dólar, né, anual, bem tranquilo, então você vai receber dividendo em dólar, né? E você tem algumas empresas bem interessantes, ó, você vai ter Berkshire Hathaway, JP Morgan, Walt Disney, Bank of America, Johnson & Johnson, ExxonMobil, Verizon, Intel, AT&T, Cisco, Pfizer, Chevron, Walmart, Wells Fargo e United Health. Essa aqui é a top 15, né? Então são 15, mas você tem muito mais. Você tem 435 empresas de valor dentro desse ETF. E a performance dele aí no último ano foi de 41% no último ano e nos últimos 5 anos de 80%. Isso daí, galera, a performance em relação ao preço em dólar. Se você pegar o aumento do dólar, converter para real, imagine o quanto você teria ganhado a mais, né? Porque em um ano o dólar se valorizou demais. Nos últimos 5 anos nem se fala. Então o SPYV é um ETF de valor para você que quer estudar empresas de valor. Outro que vai sair, iShares S&P 500 Growth. Vamos falar então do SPYG, que foca em empresas de crescimento. Então você vai ter aqui, ó, uma taxa de 0,04. Ele aí já não paga tanto dividendo, só paga 0,78, porque o foco é crescimento, ganho de capital e não pagar dividendos, né? Então as empresas elas reinvestem para crescer. A gente vai ter o que de empresa aqui, ó? Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, né, que é a Google, Tesla, Nvidia, PayPal, Adobe, Home Depot, Visa, Mastercard, Netflix e Salesforce. Ou seja, top 15 excelente, só a nata da tecnologia. E ela possui aí em torno de 230 empresas totais no ETF, tá? Performance, galera, nos últimos um ano aí retornou 48,9% e nos últimos 5 anos 161%. Por isso eu falei que ganha capital, né? Aqui você tem um retorno de 161%. O SPYV retorna somente de 80%. Mas lembre-se que aqui você recebe dividendos, né? E aqui teoricamente são empresas mais descontadas. Então, se essas empresas elas voltam a se valorizar, né, o retorno pode ser bem maior aqui num longo prazo, né? Pode ser, não quer dizer que vai ser, beleza? Um outro ETF que tem aqui que é bem interessante é o iShares MSCI USA Momentum Factor. Vai ser essa BDR aqui do Momentum Factor. São empresas do momento, ou seja, são empresas que estão se valorizando no último um ano, né? E estão aí na mídia, estão aí no momento dela, né? Então ele vai sempre colocando aí empresas que estão se valorizando nos últimos um ano, né? Então é muito interessante, tá bom? A taxa de custo aqui é de 0,15%, já aumentou um pouquinho, mas ainda assim é bem interessante. Dividendo paga 0,57%. Por quê? Paga só 0,57%. Por quê, galera? Normalmente empresas de momento são empresas de tecnologia, são empresas que estão aí lá pra cima, né? Então por isso que o dividendo é bem baixo também, né? Sobre empresas aqui, holdings, começa com Tesla, Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, PayPal, Alphabet, Adobe, Thermo Fisher, Danaher Corporation, Salesforce, UPS, né, Netflix e Qualcomm. Você vê que mudou um pouquinho, mas é bem parecido com o SPYG, né? E se a gente for olhar performance, ó, no último ano 45% e nos últimos 5 anos 152%. Então esse ETF do momento, ele é bem interessante porque ele vai trocando as empresas que estão lá de tecnologia, vai colocando em outras empresas, né, que estão no momento, tá? Então é bem interessante para você, né? O famoso MTUM. Então esse é o código do ETF, tá? E aí a gente vai ter alguns ETFs também de REIT, né? Que é bem interessante, que é o VNQ, né? Vou colocar aqui o VNQ pra gente pesquisar junto, que são ETFs, são REITs dos Estados Unidos. Então o Vanguard Real Estate é um dos maiores de REITs, né? Paga uma taxa de custo de 0,12 somente. A gente vai ter aqui dividendos entregando 3,26% em dólar, né, no ano. Já começa a ficar melhor, né, porque o propósito do REIT é investir no setor imobiliário, né, como os fundos imobiliários no Brasil, mas lá fora o REIT é uma ação, uma estoque, não é um fundo. E aí também vai entregar bastante dividendo, né? Vamos ver aqui as posições, né? Então você vai ter aqui, ó, Vanguard Real Estate Index Fund, então aqui é um fundo, né, que ele é a primeira posição. Depois você vai ter o American Tower, que é de torre de transmissão, Prologis, que é de logístico, Crowcastle, que também é torre de transmissão, Equinix, que é de digital, né, data center, Public Storage, que é de armazenamento, Digital Realty Trust também, que é de data center e tecnologia, Simon Property, que já é de retail, entre outros. Então ele vai diversificar nos melhores REITs, né? E a performance também foi bem interessante, tá? Então no último ano aí 35% e nos últimos 5 anos 48%. Cresce pouco,
mas entrega um dividendo bem atraente, né? Esse aqui é o VNQ, tá? E aí a gente tem o VNQI, que são REITs, mas não contando os Estados Unidos, globalmente, que foca no mundo, né? Então ele é bem parecido com esse aqui, né? Que é a BDR iShares Global REIT. Então a gente tem o VNQI, né? No caso, paga uma taxa de custo de 0,12% somente. A gente recebe um bom dividendo, né? De zero. O dividendo aqui é menor porque o mercado global não se recuperou tão rápido quanto o mercado americano. Então a gente vê um dividendo bem menor nesse caso, tá? Performance aqui em um ano de 29% e 5 anos 29% também, né? Então a gente vê que o mundo ainda não se recuperou tão forte quanto os Estados Unidos. E as empresas que fazem parte aqui, você tem a Vonovia, você tem a Mitsubishi, você tem a Goodman Group, ou seja, olha que bacana aqui, você tem mistureba, né? Você tem uma mistureba, né? Que é uma farofada. Você tem empresas da China, empresas do Japão, empresas da Europa, tudo REITs, né? Tudo empresas imobiliárias, setor imobiliário de diversos lugares do mundo, né? Tirando os Estados Unidos, você não tem nenhum dos Estados Unidos, né? Então, aqui é um REIT focado fora dos Estados Unidos, que pode ser um global, né? E aí você tem algumas outras opções de ETF que são específicos, né? Como o ETF da Suíça, EWL, você tem o ETF do Canadá, né? EWC. Então aqui no ETF da Suíça, a taxa já aumenta um pouco, vai para 0,51. Dividendo aqui vai ficar em 1,39, também não é tão atraente, né? Mas você tem boas empresas, né? Você tem a Nestlé, você tem a Roche, Novartis, né? A Zurich Insurance, que é bem grande. UBS Group é bem grande, né? E aí você tem outras empresas também da Suíça, você que gosta da Suíça, né? A performance dela é interessante nos últimos 5 anos, né? De 68%, e aí no último ano 27%, que também é bem interessante. Então você que gosta da Suíça e quer investir na Suíça, galera, até o Lindt tá aqui, ó, nesse aqui, da Suíça. Lindt é aquele chocolatinho, ó, gostosinho, né? E aí você tem também Canadá, galera. Canadá, o EWC, com uma taxa de custo de 0,51 também, pagando um dividendo de 1,79, e aí você tem aí uma performance interessante, no último ano subindo 49%, e nos últimos 5 anos subindo 56%, né? Holdings aqui, Shopify, né? Muito grande, né? Empresa de e-commerce, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, ou seja, você vê que do Canadá ele já tem grandes posições, eles são grandes bancos, né? Aí você tem a Shopify, que é e-commerce, você tem a Canadian National Railway, que é uma empresa de infraestrutura, é uma transportadora, né? Que também depende da economia e teve um bom resultado aí no último trimestre. Bank of Montreal, ou seja, você vê que tem bastante infraestrutura, né? Canadian Pacific Rail, Canadian National Rail, você tem aqui vários bancos, né? Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, entre outros, né? Você tem a Barrick Gold, que é do Warren Buffett, né? Que ele comprou uma grande parte aí da empresa mineradora, entre outras, tá? Então você que gosta aí de Canadá, empresas canadenses, né? Suncor Energy, né? Que é focado no segmento de energia renovável. Foi bem interessante a performance e tem boas empresas. Então, galera, eu trouxe para vocês alguns ETFs que são paralelos a esses aqui, as BDRs, para você investir diretamente pela Avenue, né? E o link tá na descrição para você abrir uma conta lá, né? E começar a investir no exterior, começar a investir nos melhores ativos do mundo como investidor de verdade. Esquece BDR, esquece aí começar a investir no Brasil, através do Brasil no exterior. Vamos investir direto no exterior. Qualquer um consegue com $1, corretagem zero e muito mais. Então, vamos lá, abre a conta aqui. Se você gostou, se eu te ajudei, não se esqueça de sentar a patada do camelo no like para me ajudar e comentar aí se você tem algum desses daqui ou pretende investir em algum desses. Beleza, primos? Tamo junto, até o próximo vídeo e bora rodar!